Hoje nós estamos aqui em frente a essa casa onde morava o bilionário egípcio-americano Fayez Sarufin com sua esposa Susan por muitos anos. O Sr. Sarufin nasceu no Cairo em 1929. Ele nasceu numa família nobre. O seu pai era um aristocrata e um magnata da agricultura e tinha muitas fazendas de algodão no norte da África. Eles eram parte da elite política e financeira do Cairo moderno. Sarufin herdou parte da fortuna de seu pai. Ele mudou para os Estados Unidos em 1946 e naturalizou-se americano em 1961. Após obter 2 diplomas universitários, um da Universidade da Califórnia e um de Harvard, ele conseguiu um emprego na companhia de algodão Anderson Clayton. Em 1958, com $100 mil que ele havia herdado de seu pai, Mr. Sarufin abriu a sua companhia de investimentos aqui em Houston. Depois disso, ele continuou crescendo e apareceu durante anos consecutivos na lista dos bilionários da revista Forbes. O Sr. Sarufin era conhecido aqui como a Esfinge, porque ele era egípcio e por sua personalidade calma e enigmática. Mr. Sarufin também era um dos sócios do Houston Texans, o time de futebol americano aqui da cidade. Ele era um grande patrocinador da arte e através dos anos ele adquiriu muitas peças de arte americana. Mr. Sarufin também doou muitos milhões de dólares para diferentes causas. Infelizmente, Mr. Fayez faleceu em maio de 2022. Ele tinha 93 anos de idade. Quando de seu falecimento, a fortuna de Mr. Fayez era estimada nos bilhões de dólares e a sua companhia financeira administrava uma fortuna de pelo menos 30 bilhões de dólares. Mas por que nós estamos falando dessa propriedade e do dono dela? Bom, uma razão, a primeira delas, é que com o falecimento do Sr. Fayez, essa casa está agora no mercado. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo. A propriedade tem mais ou menos 730 metros quadrados, tem 4 quartos, 4 banheiros, um lavabo, tem 4 lareiras e fica num terreno de mais ou menos 6.500 metros quadrados. A segunda razão que nos trouxe até aqui tem a ver com a história de Houston, com a história dessa região aqui, River Oaks, e muito a ver com a próxima propriedade que nós vamos visitar nesse vídeo. Essa casa foi desenhada por um arquiteto muito famoso aqui em Houston, Birdsall Briscoe, e foi concluída em 1937. Outro elemento que adiciona valor a essa propriedade é o fato de que ela foi originalmente desenhada para o Sr. Curtis McCulloch, que é a segunda geração de uma família de negociantes de petróleo. Ainda um outro elemento que traz valor a essa propriedade é que esse arquiteto Birdsall Briscoe costumava desenhar casas leves e elegantes. Mas essa casa aqui, como era para um empresário do ramo do petróleo, Birdsall Briscoe, o arquiteto, fez esse projeto com ares mais amplos e austeros. Agora, venham comigo, nós vamos visitar uma outra propriedade que pertencia ao Mr. Fayez aqui no River Oaks. Nós estamos indo visitar, então, a segunda propriedade que o Mr. Fayez possuía aqui na região do River Oaks. Mas ele não vivia nessa propriedade e a propriedade estava vazia por mais ou menos 20 anos. Ele usava essa propriedade apenas para festas e eventos sociais. Essa casa aqui foi desenhada entre 1937 e 1938 pelo arquiteto John Staub, outro arquiteto prominente aqui na área do River Oaks. Staub, junto com o Birdsall Briscoe, eram os arquitetos das famílias abastadas aqui da região do River Oaks e Houston também, no início do século de 1900. Especialmente depois da descoberta de petróleo em Spindletop em 1901 e da abertura do canal navegável de Houston em 1914, que fez com que a economia de Houston e a população crescesse muito nessa época. Com o falecimento do Sr. Sarufin em maio de 2022, essa propriedade também veio ao mercado e foi consequentemente adquirida em outubro de 2022 pelo proprietário do time de Houston Astros, o Sr. Jim Crane. A casa tinha quase 1.500 metros quadrados de construção, ela tinha 7 quartos, 11 banheiros e 5 lavabos. E ela fica localizada num terreno de mais de 14.000 metros quadrados.
Aí vem a coisa, aí vem a questão. O senhor Jim Crane, depois de pagar 24 milhões por essa propriedade, decidiu demolir a casa que ficava aqui na última semana de julho de 2023. Então veio uma controvérsia na cidade. De um lado, alguns residentes ficaram inconformados de ver essa propriedade de valor histórico e de valor arquitetônico incalculável ser demolida. Do outro lado, aparentemente os assessores do Sr. Jim Crane disseram que a propriedade não estava de acordo com os códigos construtivos atuais da cidade e também precisava de muitos reparos. O que é bastante possível, porque apesar do senhor Fayet fazer aqui festas e eventos sociais com certa frequência, a casa não estava ocupada por quase 20 anos. Olha só, então vamos ver o que sobrou da propriedade da mansão histórica arquitetônica que ficava aqui e foi comprada por 24 milhões de dólares. Olha só, vamos olhar aqui por cima da cerca. Tá aí, gente. Aqui sentava uma mansão de 1.500 metros quadrados, 7 quartos, 11 banheiros, 5 lavabos. E era usada para festas e eventos sociais na cidade de Houston. Então, agora que nós exploramos a significância histórica dessas duas propriedades aqui no River Oaks, fico curioso com a sua perspectiva nessa questão. O que você acha? Em que posição você ficaria? Você preferiria preservar o valor histórico, a herança cultural, a herança histórica e arquitetônica do edifício que ficava aqui? Ou você prefere um terreno limpo para começar com uma construção novinha e fresca? Uma casa novinha, com todos os códigos atuais e todos os materiais e confortos da modernidade. Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu sou o Marco Marini e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.